o Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as ondas caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Paz do Senhor Jesus, amados amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos ler uma palavra e meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite, uma noite agradável, aqui em Rio Grande do Sul. Eu me chamo Andréia. Para quem está chegando pela primeira vez neste canal, seja bem-vindo. Te inscreva neste canal e me ajude, meus amados irmãos, a falar, anunciar a palavra do nosso Deus, do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Meus amados irmãos, às vezes eu fico pensando assim, será que tem sentido isso que eu estou fazendo? Será que tem algum significado? Mas aí quando eu olho e vejo tantas coisas que as pessoas publicam na internet, tantas coisas confusas, tanta confusão, usando a palavra de Deus de uma forma tão errada, de uma forma tão enganosa e confundindo a cabeça das pessoas, então eu penso, não, o que eu estou fazendo tem sentido sim, porque eu procuro pregar a palavra de Deus sem distorção bíblica, como ela é. Eu procuro falar da palavra de Deus na simplicidade, com um coração sincero perante o meu Deus. E eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, ele vê todas as coisas e ele é justo para julgar todas as nossas ações. Tudo está diante dos olhos, do olhar santo do nosso Deus. Então, baseada nisso, meus irmãos, é o que eu encontro força para continuar aqui gravando vídeo para esse canal, falando da palavra de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da sua palavra. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que falar da palavra do nosso Deus. Nós temos que alimentar a nossa alma com as bênçãos da palavra de Deus, meus amados, com este manancial de águas limpas que nos lava, que nos fortalece, que nos sustenta. O que seria de nós se não fosse essa palavra, se não fosse esse Espírito maravilhoso que nos ajuda, que é o Espírito Santo que está conosco, que habita em nós, amém? Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, nos diz assim a palavra: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus para o nosso coração hoje é
o nosso Senhor Jesus falando a respeito do Espírito Santo, meus amados. A obra do Espírito Santo que ele faria na nossa vida, quando o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra como homem, ele ensinava os seus discípulos, ele ali ensinava as pessoas, e ele olhava para as pessoas e pregava a salvação que havia somente nele. E quando ele cumpriu toda a sua obra na terra, então chegou o momento dele voltar para Deus. Ele disse que as pessoas, os seus discípulos e as pessoas e nós e a igreja não ficaríamos só, mas que ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. E a Bíblia diz que ele é nosso amigo. E a Bíblia diz que ele nos guia e que ele fala para nós a verdade. A que verdade é essa, meus irmãos? Da sua palavra. Então, o que nós entendemos aqui? Que não há como alguém entender a palavra de Deus a não ser pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, para não sermos enganados nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, do Espírito Santo. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos manter a comunhão com Ele. Nós precisamos despertar o interesse, o desejo no nosso coração a cada dia de buscar sentir a presença dEle, de buscar o Espírito Santo, né? Falar com Ele como a gente fala com o nosso melhor amigo, porque Ele é o nosso melhor amigo. Aleluias. Conversar com o Espírito Santo e pedir: Senhor, me guia. Me guia, meu Senhor, pelo caminho certo. Não me deixa cair no caminho, no engano. Né? Hoje nós vemos tantas coisas, tanta facilidade das pessoas ouvirem a palavra, mas também tanta facilidade das pessoas serem envenenadas através de mentiras que as pessoas pregam, através de distorções bíblicas. Hoje eu estava vendo aqui, eu sempre estou procurando uma palavra para mim ouvir, para mim me alimentar. E eu estava ouvindo pela internet ali uma mulher falando, pregando contra o dízimo, dizendo que o dízimo é da época da lei e que as pessoas não precisam pagar o dízimo porque era da época da lei e que o nosso Senhor Jesus Cristo já cumpriu toda a lei, então hoje não é mais necessário pagar o dízimo. Então, meus amados irmãos, o dízimo é importante sim. Por que é importante? Porque é uma obediência a palavra de Deus, uma forma da obra de Deus se sustentar. Aí o que as pessoas alegam hoje em dia? Que muitas vezes as pessoas dão dinheiro para pastores que não vão usar o dinheiro para sustentar a obra, mas vão desviar esse dinheiro para si próprio. Mas, queridos irmãos, as pessoas que fazem isso é porque não têm temor a Deus, é porque não são verdadeiros. E eles vão se haver com Deus. Não tem nada a ver com aqueles fiéis que estão ali na sua fidelidade, muitas vezes pagando o dízimo de um salário mínimo. Essas pessoas, meus irmãos, vão ser abençoados por Deus, porque eles estão na sua fidelidade, na sua fé. Dízimo não tem a ver com salvação, irmãos. Tá? Nós não pagamos o dízimo para ser salvo, nós pagamos o dízimo por obediência, por fé, por amor à obra de Deus, para que a obra de Deus cresça, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que é muito fiel, que é a minha mãe. Minha mãe sente maior alegria quando ela recebe o salário dela e ela ali, a primeira coisa que ela faz, ela separa o dízimo. Quando ela recebe um aumento, ela fica muito feliz porque ela vai pagar mais de dízimo. E ela é fiel ali, meus amados irmãos, como dizimista. Eu me lembro que quando eu trabalhava fora, e eu recebia, claro, a minha remuneração, eu também, durante uma época, pagava o dízimo com alegria, porque eu pensava, agora o Senhor vai abençoar meu salário, e nenhum mal, o inimigo devorador não vai poder tocar no meu salário, porque ele está abençoado por Deus. Então é a nossa fé, irmãos. Deus age conosco segundo a nossa fé. Então, o que a gente vê hoje em dia? Muita distorção bíblica. Eu já vi também pessoas falando contra o casamento, que não precisa mais casar no cartório, casar na igreja, que a pessoa basta se unir, um homem e uma mulher, e os dois serem fiéis um ao outro, então, e pronto, não precisa de um papo. O que a gente vê sendo atacado hoje? Casamento, tá? A família é uma instituição criada por Deus. O casamento tem sido atacado, tá? O dízimo tem sido atacado já há bastante tempo. Então, o que a gente vê? Os pilares importantes, os ensinamentos mais importantes que a gente tinha recebido antigamente, né? Hoje tem sido transformado, hoje tem sido mudado. O que a gente vê? Que algumas dessas mudanças até fazem sentido,
tá? Mas outras são muito absurdas, como essa do casamento mesmo, não precisar de um papel. Se Jesus falou que Moisés deu carta de divórcio para eles por causa da dureza dos seus corações, se houve uma carta de divórcio, é porque houve uma carta de consentimento, porque houve uma carta de acordo. Então, para que ia haver uma carta de divórcio se não houve antes uma carta de acordo, né? Então, irmãos, é uma coisa que não faz sentido. Embora tem coisas que a Bíblia não deixa bem claro, né? Não deixa exatamente desenhado, como se diz, mas ela deixa ali implícito, ela deixa ali subentendido, para que a gente possa entender. Né? Então, outra coisa que tem causado bastante polêmica também é a respeito das vestes, né? Para mim, isso, a respeito das vestes, eu não vejo dificuldade nenhuma de entender sobre isso. Quando a Bíblia fala da vestimenta da mulher, que a mulher deve se vestir com decência, né? Que a beleza da mulher não deve ser no enfeite das joias, no enfeite dos cabelos, a Bíblia fala a respeito disso, né? A Bíblia não detalha exatamente como deve ser desenhado, mas ela deixa ali implícito que a mulher deve se vestir com modéstia e com decência, tá? Eu já vi também, irmãos, eu vejo tanta coisa que eu fico assim, meu Deus, se não é Espírito Santo nos orientando, nos ensinando, a gente fica completamente confuso, irmãos. Eu vejo exageros, coisas absurdas, né? Tipo, por exemplo, a pessoa ir para o inferno por se depilar as pernas, por se depilar as axilas. Eu já vi coisas desse tipo assim, sabe? A pessoa ser condenada por coisas assim, pela roupa que vai dormir, a pessoa também ser condenada pelo tipo de roupa que vai dormir. Olha, essa pessoa está dormindo, está ali no seu descanso, como é que ela vai ter que ter uma roupa determinada para dormir? Eu acho muito absurdo, eu acho muito exagero isso, gente. Então a gente vê às vezes uma coisa exagerada demais para a santidade e uma coisa liberada demais também contra a santidade. Então o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, pelo menos eu aprendi assim no começo da minha conversão, meus irmãos, que não pode ser nada exagerado. Então não pode ter uma mulher, não pode, uma mulher que é serva de Deus, ela não pode andar sensual, tá? Sensual, não, ela não deve andar, não é que ela não pode, poder a gente pode tudo, mas não deve se quer agradar o Espírito Santo, né? Se está falando em nome de Deus, andar se mostrando o seu corpo, mostrando o seio, mostrando as pernas, com uma saia muito curta, com uma roupa muito justa, o que acontece? Ela vai chamar atenção para si, ela vai se tornar sensual, ela vai se tornar provocante. Então, a Bíblia ela fala sobre isso. A Bíblia fala e condena a sensualidade, né? Mas não quer dizer que a pessoa não possa andar direitinho, que a pessoa não possa se vestir com elegância. Eu já vi gente falando também que o salto alto também condena, viu? Que o salto alto é pecado. Aí eu fico pensando, poxa, se o salto alto é pecado, né? Pode ser que sim, não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Pode ser que seja sim, mas a gente não sabe. Né? Quanta coisa que a gente não sabe. Eu já ouvi falar também contra o perfume. Imagina o perfume, gente, coisa boa, um perfume. Eu amo perfume. Né? Se a gente vai pensar assim que todas as coisas são dele, são do inimigo, que ele criou todas as coisas boas que a gente tem, então ele está em tudo, ele tá nos cremes, nos perfumes, foi ele que criou os cremes, foi ele que criou os perfumes, foi ele que criou então o aparelho de correção dos dentes. Então também é pecado o aparelho de correção dos dentes? Então, se a gente vai parar para pensar em tudo, que tudo é pecado, então vai ficar difícil da gente viver neste mundo. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse, quando orou por nós, ele disse, não o peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Né? Então, para quê? Para a gente andar em temor, andar em santidade, andar conectado com o Espírito Santo, porque ele nos mostra, ele nos avisa aquilo que não é para a gente fazer, aquilo que é exagero também. Tem pessoas que exageram tanto que a gente pensa, poxa vida, mas como é que eu vou viver neste mundo assim, então? Tudo é pecado? Tudo foi o inimigo que criou? Todas as coisas bonitas que a gente olha e acha encantador, foi o inimigo que criou, então? Então, meus amados irmãos,
Então, meus amados irmãos, como que a gente faz para conciliar essas coisas? A gente tem que ler a Bíblia, gente. A gente tem que ler a Bíblia o máximo que a gente faz. Eu sempre procuro trazer nos meus vídeos aqui uma leitura bíblica, uma reflexão bíblica, né? Para quê? Para que a gente possa pensar no que a Bíblia está falando. Não é o que o homem está falando, mas o que a palavra de Deus está falando. E sempre pedir ao Espírito Santo, meu Senhor, não me deixa falar da tua palavra de forma errada, porque é uma responsabilidade, meus irmãos, a gente falar dessa palavra, a gente trazer essa palavra, né? A gente vê muitas pessoas trazendo essa palavra de uma forma irresponsável, pessoas influenciando outras de uma forma irresponsável, né? Tem uma mulher também que eu quero citar aqui como exemplo nas mídias sociais, que é muito famosa, muito conhecida e se diz crente. Essa mulher se diz crente, se diz que Jesus ama ela, diz que Jesus vai salvar ela, tá? E que ela tem fé em Jesus, que ela crê em Jesus. Ela teve até também numa igreja aí, bem conhecida, bem famosa. Ela é bem conhecida, bem famosa. Agora ela dividiu a língua dela ao meio, cortou a língua ao meio, dividiu em duas, porque ela diz que vai facilitar para o trabalho dela, tá? Quem conhece essa pessoa vai saber de quem eu tô falando, eu não vou citar nome, tá? Ela é uma pessoa que trabalha com conteúdo para adultos, né? E ela diz que é crente, fazendo tudo isso, as coisas que a Bíblia condena, a imoralidade, então ela não lê essa parte da Bíblia sobre a imoralidade sexual, que a Bíblia condena veementemente, prostituição, a Bíblia condena veementemente, mas ela diz que é crente. Ela diz que é crente, diz que Jesus ama ela, e que quando Jesus voltar ela vai ser salva. Então eu vendo a entrevista dela e as coisas absurdas, as aberrações que ela fala, a gente vê que é uma pessoa totalmente fora do que a Bíblia, do padrão da Bíblia, né? Ela pode se arrepender? Pode. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, nós lemos nesse versículo aqui, se continuarmos lendo os versículos posteriores, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus também fala que nós temos o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa endurece tanto o coração para a palavra de Deus que Deus não tem mais espaço para falar. Que ela simplesmente fechou o coração para a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo nestes tempos de enganos. Essa mulher é uma influenciadora. Quantas pessoas ela influencia com esses maus exemplos? Pessoas que têm pouco conhecimento bíblico, pessoas que estão começando no evangelho e que podem acreditar no que ela está falando. Podem seguir o mau exemplo dela. Então a gente vê muitos maus exemplos, muitas pessoas influenciando multidões de pessoas com maus exemplos. Então, meus amados irmãos, quem está no caminho certo, quem tem temor a Deus, deve anunciar essa palavra, deve falar assim. Não te intimida de falar, mesmo que você seja simples como eu, mesmo que a sua mensagem seja simples como as minhas, mas não te intimida de falar. Se você está pregando a palavra como ela é, sem distorcer a Bíblia, anuncie também. Seja mais um a anunciar a palavra. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo, que o nosso Deus está nos dando, porque tem muitos assim, multidões de pessoas semeando esta palavra de forma errada, enganando pessoas. Então, vamos nos unir àquelas pessoas que estão semeando essa palavra de forma certa, anunciando essa palavra como ela é. É muita falta de temor os tempos que nós estamos vivendo, gente. É muita gente que se diz crente, mas não está nem aí para a palavra de Deus, mas se diz crente, se diz que vão morar no céu, né? Então, meus amados irmãos, é difícil os tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos da leitura bíblica, da oração, da comunhão com o Espírito Santo, pedir ao Senhor, Senhor, não me deixa cair no engano. Não me deixa cair na tentação e no engano do inimigo. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor venha te livrar, venha te guardar, te abençoar, o teu lar e a tua família, que a gente possa anunciar essa palavra para gerações que estão vindo, irmãos. Tem muita geração vindo agora que não conhece a Deus. Tem muitas pessoas chegando agora que não sabem quem é Deus. E elas precisam saber em nome